Graça e paz, irmãos. Graça e paz, mãe. Boa noite, benção. Separando os versículos aqui. Pai do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de dízimos e ofertas no nosso hashtag Sou Fonte. 20 horas agora. Pai do Senhor Elvis, Pai do Senhor Liu. Deus te abençoe, Sara. Vamos compartilhando aí, irmãos. Vamos repassando aí para os nossos amigos. Boa noite, Anderson, Brunella. Sejam bem-vindos. Quem mais está aqui? Cássia, Pai do Senhor. Graça e paz. Vamos compartilhando, irmãos. E repassando aí para os nossos amigos, né? Daqui a 2 minutinhos a gente vai orar. Pai do Senhor, John, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho nós vamos orar, né? E começar a falar do nosso assunto de hoje, que é dízimos e ofertas. Pai do Senhor, Paulinho, Karine, Deus abençoe. Vamos compartilhando, vamos multiplicando aí a paz. Vamos falar de dízimos e ofertas, irmãos. Temos um estudo bastante interessante. Prepara a sua Bíblia aí, porque nós vamos ler, né? Bastante. Muita coisa para ler. Muito versículo. E a cópia do estudo depois, né? Para quem quiser, o hashtag Sou Fonte, Pai do Senhor, Fabiano, Jussara. Quem quiser a cópia, depois só solicitar eu ao nosso pastor Ricardo e ele repassa para você, né? As apostilas, né? Inclusive desse estudo. Nós estamos quase terminando aí nossos hashtags Sou Fonte, né? Pastor Ricardo ontem falou da música O Cristão, parte 1. Semana que vem, parte 2. Hoje eu vou falar de dízimos e ofertas. Creio que termina o assunto hoje. E semana que vem... estudo hoje é bom, né? Interessante. Semana que vem a gente vai falar de cura interior, né? Vamos falar de cura interior. Deve ser mais de uma aula. Mas eu creio aí que até comecinho de agosto aí a gente termina o hashtag Sou Fonte. Você que não assistiu os vídeos antigos, né, aproveita para assistir, tirando a série de cura, de libertação e batalha espiritual. Boa noite, Andréia Araújo, Deus abençoe. Tirando a série de batalha espiritual e libertação, que são 10 aulas de cada, o hashtag Sou Fonte vai dar umas 18 a 20 aulas. Então você, nessas 18 a 20 aulas, você pode compreender, né, a maneira como a gente pensa fonte de vida em todos os temas importantes. Boa noite, Carol. Deus abençoe você. Então você pode ver, né, lá na nossa página lá no Face. Então, os estudos sobre batismo, sobre... hoje vamos falar de dízimo e oferta. Boa noite, Rafa. Cura, libertação, salvação, pecado, fé, Bíblia. Tem muitos... Os assuntos que são base, né, de doutrina estão todos aí em vídeos do hashtag Sou Fonte. Você pode assistir a hora que você quiser para saber como a gente pensa. Deus te abençoe, Edna. 8h03, nós vamos orar, irmãos, para começar o nosso estudo. Então, se você tiver alguém aí para compartilhar, né, fique à vontade, compartilhe com seus amigos aí para que eles participem também. Vamos orar? Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, mais uma vez nessa noite e te agradecer, meu Deus, pelo o teu cuidado, Senhor, com as nossas vidas. Meu Deus, o teu livramento, Senhor, que nós às vezes nem sabemos. Obrigado, Deus, pelo sustento, pela provisão. Pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, cada um dos teus filhos nessa noite. O Senhor use a minha vida, Senhor, para glorificar o teu nome. Que nós possamos estudar aqui, mas que o Senhor seja o nosso mestre. Que cada pessoa que ouvir essa live, o Senhor, seja abençoado por ela. Senhor, abençoa aqueles que estão nos leitos, Senhor, agora de enfermaria, de UTI, os que estão doentes. Senhor, que a tua mão seja sobre essas pessoas, trazendo cura, Senhor, restaurando as suas saúdes. Abençoa, Deus, cada um dos gestores, Senhor, do nosso país, em todos os âmbitos, que eles tenham temor, que eles tenham o coração voltado, Senhor, para aqueles que mais precisam. Obrigado, Deus, por essa noite. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bem-vinda, Lara. Bem-vinda, Patrícia.
Deus abençoe também. Então, irmãos, nós vamos falar de dízimos e ofertas. Para começar, eu queria ler um texto, né, que está em Deuteronômio, capítulo 8, que é um texto que eu acho que ele serve para o começo da nossa reflexão. Como eu disse: ei, Adriano, boa noite, parabéns de novo, né? Estou sabendo aí que você fez 18 ou 19, alguma coisa assim, não é isso? Ei, Flávio, boa noite, minha prima. Então a gente vai ler o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11, só para a gente começar a conversar, né? Do 11 até o 20. Diz assim o texto, ó, texto muito interessante. Boa noite, Christopher. Guarda-te de não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo o que tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e da secura em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que do deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, servires e adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis como as nações que o Senhor destruiu adiante de vós. Assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer a vós o Senhor vosso Deus. Amém. Bem-vinda, Giza, bem-vinda, Luciana Oliveira. Eu separei esse texto, irmão, Deuteronômio 8, para quem chegou depois, Deuteronômio 8, de 11 a 20, porque ele fala a respeito de alguma coisa que eu acho muito importante, né? A gente vai falar de dízimos e ofertas, e na verdade, né, é um tipo de estudo que eu peço até oração, né? Se você é crente, ore por nós, porque existe uma batalha espiritual quando nós vamos falar sobre finanças. Eu gosto de falar sempre na igreja que alguns assuntos que a gente coloca como assuntos carnais, né? Como sexualidade, como finanças, né? E política também, por que não dizer, são assuntos que a gente deixa de tratar na igreja, muitas vezes, né? Porque a gente considera que são coisas carnais, né? São coisas do mundo, e por causa disso, né? Principalmente na área financeira e na área de sexualidade, o diabo tem feito muito estrago, né? Boa noite, Luciana, Deus abençoe os cariocas, né? O diabo tem feito muito estrago nas igrejas, né? No meio do povo de Deus, porque a gente não fala de finanças, não fala de sexualidade, né? Você vê que os pecados mais terríveis que destrói a igreja, né? Boa noite, Leonora. Falam de sexualidade, né? Adultério, fornicação, prostituição, ou os escândalos na área de finanças, né? São os desvios, os roubos, né? As coisas que acontecem, que escandalizam as pessoas, né? Escândalo de verdade, né? Aproveito para fazer um convite para você que não assistiu o nosso vídeo aí de escândalo. Uso o costume parte 1, assista, muito bom, né? Uso o costume parte 2 também, excelente. Ontem a aula do pastor Ricardo sobre a música, excelente. Mas finanças é um assunto, como eu estava falando, extremamente espiritual, né? Muito espiritual. Alguém disse que quando o camarada converteu o bolso, é que ele converteu de verdade, né? Então a gente precisa levar esse assunto a sério, né? Falar com ele, falar dele, né? Dando a importância que ele tem. Porque se você olhar para aquilo que a Bíblia fala, né? Um outro versículo que eu quero ler para vocês, está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Jesus, ele não citou muitos inimigos do Evangelho, né? Ele não citou vários, não. Ele citou, que eu me recorde,
um só. E é esse aqui que está aqui descrito no livro de Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 13, diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Vou tirar essa luz que ela está muito forte. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um ou desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, ou a Mamon, né? Mamon é um inimigo que Jesus cita, ele faz questão de citar, para a gente ver a importância, né, desse inimigo tão terrível, né? Quando você fala de finanças, como eu falei, a gente tem uma certa aversão, né, na igreja, fala, isso não é coisa espiritual, pastor, dinheiro, pelo amor de Deus, mas realmente é uma coisa extremamente espiritual. Por quê? É um assunto de grande relevância, né, negligenciado, como eu falei, talvez por causa dos maus exemplos, né? Nós temos muitos maus exemplos, infelizmente, né, a respeito de finanças, desvios, né, mau uso do dinheiro de Deus, essas coisas todas a gente sabe que acontece. A Bíblia diz, né, que os escândalos viriam, nós não teríamos como evitá-los, né? Mas disse, ai daqueles por quem vem o escândalo. Tratamos isso no vídeo de escândalo. Então essas pessoas que escandalizaram, que fizeram bobagem, que administraram mal, né, que colocaram a mão no dinheiro de Deus e usaram dele, né, de forma ilícita, elas com certeza elas vão responder por tudo isso, né? Não precisa se preocupar que isso não vai ficar para lá, né? Deus vai cobrar dessas pessoas cada uma das atitudes que elas tiveram. Mas para você ter uma ideia, ó, a Bíblia fala 3.225 vezes sobre finanças. Não há um assunto, nem salvação, para você ter uma ideia, é mais falado do que finanças. Por que se dá essa importância, né? Porque Deus sabia dessa dificuldade, né, do homem, dessa adoração, desse endeusamento, né, do Deus Mamon por parte do homem, a grande disputa, a grande briga, né, do Evangelho é com esse Deus, né, uma das maiores. E quando você vê isso dentro da própria igreja, né, esse demônio se infiltra, né, e corrompe dentro da igreja também. Então esse assunto, ó, é abordado 3.225 vezes, é o assunto mais abordado por Jesus, né? Não sei se você sabe, o assunto que mais, pastor, qual foi o assunto que mais Jesus falou? Dinheiro. Ele falou muito sobre dinheiro, né? Foi o único assunto, como eu falei também, que ele colocou um adversário, né? Ele deixou claro o mau uso, né? Terrível, né, Sueli? Isso que faz muita gente ter o pé atrás, e eu não tiro a razão deles, né, disso, mas a gente precisa, o nosso objetivo nessa noite é tratar o tema biblicamente, né? Como que a Bíblia fala a respeito disso, porque é um assunto importante, é um assunto que se refere à santidade também. Então, lá em Lucas, Jesus chamou, né, o Mamon de um Deus, né, em minúsculo, né, a avareza. Jesus tratou esse tema tantas vezes que você vê que ele falou, ó, ele falou do rico e o Lázaro, a parábola, né? Ele teve aquela passagem do jovem rico, ele falou, né, daquele homem que desfoga minha alma, né, guarda no celeiro e tal, tudo isso falando sobre finanças. Ele disse também que é mais fácil o camelo passar pela funda da agulha do que o rico herdar o reino dos céus, né? Jesus não tinha nenhum preconceito, né, com uma pessoa rica, ele não tinha. Só que ele sabia da dificuldade que é alguém se desprender, né, totalmente dessa questão financeira. Por isso que ele falou sobre isso. Mas a Bíblia nos manda, né, ó, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, a Bíblia nos chama à fidelidade. Esse é o ano da fidelidade, né, fonte de vida. E Deus nos chama, ó, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Do versículo 1, para dar o contexto. Assim, pois, importa que os homens os considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, se requer dos dispenseiros que cada um deles seja encontrado fiel. Então, a Bíblia nos chama à fidelidade, né? Quando a gente olha para esse texto que eu acabei de ler aqui no começo, a gente entende, né, que tudo vem da mão de Deus.
Foi isso que Deus falou para o povo ali no deserto, né? Ele falou para eles, olha, tudo vem de Deus. E a gente, quando as coisas, tem gente que fala assim, quando as coisas começarem a dar certo, a gente não pode esquecer de Deus, né? E é uma verdade. Enquanto a gente está, às vezes, eu tinha um amigo que dizia o seguinte, que é mais fácil, né, para alguns. Eu não acho isso, né, mas é uma verdade que se aplica muitas vezes. É mais fácil dar o dízimo de R$1.000, né, ou de R$100 do que o de R$100.000 para alguns, né? Para alguns é assim que acontece. Às vezes a gente brinca com os meus irmãos, assim, quem quer dar 1 milhão de dízimo? Aí o cara pensa, né, 1 milhão... 1 milhão, aí ele não pensa que ele está ganhando 10 milhões, né? Ele pensa que ele está dando 1 milhão. E isso às vezes preocupa alguns. Ó, 1 Crônicas 29:14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, né? Aqui, ei Peterson, Pai do Senhor, aqui é Davi falando a respeito de dar a Deus, né? Então tudo vem das mãos dele, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito. A gente precisa entender, né, como diz aquela passagem, que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. É Deus que nos sustenta, né? É Deus que nos dá tudo. Primeiro, Tiago 1,17 diz, ó, é isso que eu acabei de falar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, né? Então tudo vem das mãos de Deus. Mas a gente vai ver algumas coisas que falam na Bíblia a respeito de dízimo, né? Hoje eles questionam, alguns questionam a respeito do dar ou não, o porquê, né? Se isso ficou no Velho Testamento, se isso é do Novo Testamento, se a lei acabou, se não existe mais. Então a gente vai ver alguns princípios aqui para poder a gente nortear o nosso estudo. Primeiro a gente vai lá para Gênesis, né? Você que está com a Bíblia aí, ou depois você pode assistir o vídeo devagarinho. Boa noite, Rubens, Pai do Senhor. Você pode assistir o vídeo devagarinho, né? E voltando nos versículos e lendo. É até interessante que você faça isso. Mas Gênesis 14, versículo 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo que lhe deu Abraão o dízimo. Né? Então Abraão, ele foi a uma batalha e ali ele recolheu os despojos daquela batalha. E quando ele voltou, Melquisedeque saiu ao seu encontro, né? Abençoou Abraão. Como a gente pode ver lá em Hebreus, isso aqui que a gente está lendo em Gênesis, né? Mas lá em Hebreus fala a respeito disso. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Diz assim, ó: Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, então a Bíblia coloca ele como sacerdote, saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis. A paz, Carmen. E o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, o que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, tem mandamento de recolher de acordo com a lei do dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão, abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que inferior é o abençoado pelo superior. O que é esses dois textos, né? Depois a gente vai ler mais um aqui sobre Jacó, mas para começar, o que esses dois textos nos mostram, né? Eles nos mostram que o dízimo é anterior à lei. A gente vai ver aqui que a lei, ela não acabou, né? A gente, quem está acompanhando a nossa EBD pela manhã, tem visto a gente falar do Sermão do Monte, né? E Jesus deixa claro que ele
ele não veio cancelar a lei, ele veio cumpri-la, né? Jesus continua, ele cumpriu a lei, na verdade, e a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, aqui num apêndice aqui que eu fiz para falar sobre isso. Então a lei não passou. Mas, fora isso, né? Porque tem muitos que dizem assim, a lei acabou, então o dízimo acabou, não tem que dizimar mais. Bom, primeiro que a lei não acabou, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas segundo, já deixando claro aqui, que o dízimo, ele é anterior à lei, né? O dízimo é um princípio. Ele é um princípio anterior à lei. Aqui em Abraão ainda não tinha Moisés, né? Aqui em Abraão ainda não tinham as tábuas. Aqui não tinha o povo ainda, não tinha os 10 mandamentos. Abraão, lá atrás, no Gênesis, né? E aqui Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, que é um mistério, né? Até hoje, como a gente leu em Hebreus, ele não tinha linhagem. E Hebreus ainda chama ele de sacerdote, né? Porque ele saiu para abençoar Abraão. Então ele abençoa Abraão, né? Ó, versículo 1 de Hebreus 7. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus, né? Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Então Abraão entregou, boa noite Suzy Marques, Deus abençoe, que bom que você gosta disso tudo, né? Vamos participar juntos. Então Abraão, ele foi abençoado por Melquisedeque e entregou o dízimo para Melquisedeque de todo o despojo que ele tinha recebido. E Melquisedeque aqui em Hebreus, né, é citado como sacerdote de Deus. Então a gente vê que se você fala, mas a lei acabou, tudo bem, que tenha acabado para você, né, que você entenda assim. Jesus disse que não, que ele não, de maneira nenhuma ele veio cancelar a lei, ele veio cumpri-la. Mas digamos que você parta desse princípio. O dízimo é anterior à lei, né? Ele é um princípio de Deus. Lá em Gênesis 28, ainda, né, antes da lei, a gente vai ver um outro caso, né, que a gente viu Abraão, agora a gente vai ver mais um. Gênesis 28, 20. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Então Jacó também, né, como Abraão, entregou o dízimo para Deus, né? Ele fez um voto ali, de tudo que ele conseguisse, ele iria entregar o dízimo para Deus. Então a gente vê que o dízimo é um princípio, né, anterior à lei de Moisés. Né? Deixar isso claro aqui para todo mundo. E esse princípio, né, muitas vezes eu falo isso com o pastor Ricardo, né, a gente conversa a respeito disso, dizendo o seguinte, o pastor Ricardo me perguntou assim, pastor, mas você acredita, né, na maldição lá de Malaquias que está escrito, e a gente vai ver isso aqui daqui a pouco também, e eu disse para ele o seguinte, que eu acredito na lei da semeadura, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, né? É um princípio também eterno, né? Todo mundo acredita na lei da semeadura. Muita gente cita essa lei da semeadura, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará, né? Provérbios 3, versículo 9, diz assim, quando a gente falou aqui a respeito de uso e costumes, parte 2, quando se falou de bebida, né? De álcool, a gente citou esse versículo. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, né? Faz parte desse princípio, ó, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Há um princípio, né, aqui, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, né? Vamos lá em Coríntios, a gente vai ver o mesmo princípio de novo. 2 Coríntios, capítulo 9, olha o que diz. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito nesse particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados.
para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a essa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E aí Paulo fala da sementeira e da colheita. Ele diz assim, ó: isso afirmo que aquele que semeia pouco, pouco também se fará; o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E aqui tem um ouro, né, que eu gosto muito, versículo 10, fala assim, ó: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-os em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, né? Então o que eu entendo aqui, dentro desse princípio que a gente está conversando, né? Que está desde Gênesis, anterior à lei, demonstrado por Abraão, demonstrado por Jacó, né? Usando aqui Melquisedeque como sacerdote para abençoar. Em Provérbios 3, no Velho Testamento, fala desse princípio, né? Para a gente honrar o Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Em Coríntios fala que ele, no Novo Testamento já, fala que ele dá pão ao que come e semente ao que semeia. E nos faz entender que Deus nos dá tanto o que nós precisamos para comer, né, para nos sustentar, fala de sustento, como Deus também nos dá a semente para plantar, né? A gente não pode comer a semente, a gente sempre fala disso, a semente tem que ser plantada. Nós vamos ver aqui e falar sobre motivação, sobre tudo isso, né? Nós não cremos que Deus, né, que aquela coisa do você tem que dar para você receber, né? Essa não deve ser a motivação, vamos falar disso aqui daqui a pouco. Essa não é a motivação correta. Mas que a lei da semeadura e colheita existe, ela existe, ela é um fato, né? Ela se aplica em tudo. Eu sempre falo que, graças a Deus, que as nossas sementes ruins, né, depois que a gente converte, Deus, ele faz mirrar, né? Porque se a gente fosse colher tudo que a gente plantou de ruim, pastor, mas Deus perdoou o meu pecado. Cuidado com isso, né, irmão? Deus perdoou o pecado de Davi também, mas as consequências do pecado vieram sobre ele, né? Absalão, a filha, aquela história toda. Então a gente tem que ter cuidado com essa questão, né? As coisas são todas novas, já não vou colher nada. Não é bem assim, né? A lei da semeadura é uma lei que não tem como escapar dela, né? Para coisa boa e para coisa ruim também. Deus perdoa, agora a consequência do pecado fica, né? Muitas vezes. Como eu falei, é um assunto de grande relevância, já falamos sobre isso, né? Citado na Bíblia o tempo todo, e o grande inimigo da igreja, que é a avareza. Uma coisa importante, eu vou dividir em partes para ficar mais fácil o nosso estudo. Vou falar, já falamos da importância do tema, já falamos que é um princípio anterior à lei, né? Mostramos aqui alguns versículos. Agora a gente vai falar aonde você deve dizimar. Vamos falar sobre prioridade, motivação, né? Vamos falar um pouquinho sobre a lei também, propósito, né? Período, valor e etc. Né? Tem muitas dúvidas a respeito dessas coisas todas. Então, lugar. Malaquias 3:10. Muita gente me pergunta, se vocês tiverem dúvidas, né, que eu não responder durante o estudo, irmão, vocês podem colocar aí no Face que a gente vai respondendo depois devagarinho, né? Espera um pouquinho eu tratar todos os temas, mas se do que eu falar você tiver dúvida, pode colocar já aí. Malaquias 3:10 fala assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Alguns dizem aqui que isso se aplica aos sacerdotes e tal, mas eu não quero entrar nesse mérito, né? O que eu quero tratar aqui em Malaquias são duas coisas. Primeiro,
que o lugar de trazer dízimo é a casa do tesouro, né? A casa do Senhor. Alguns me perguntaram, eu já ouvi alguns irmãos, pastor, eu posso entregar o dízimo onde eu quiser? A gente aprende que você entrega o dízimo aonde você é alimentado, né? Onde você é servido. Então você está numa igreja, você entrega o dízimo na sua igreja, né? Você não entrega o dízimo em outra igreja. A oferta, né? Você é livre, você pode ofertar onde você quiser, né? Você pode fazer uma oferta na sua igreja e deve, né? Há ocasiões específicas para isso, necessidades específicas, mas também você é livre para ofertar aonde você quiser. Agora, o dízimo é para manter a casa do Senhor, como está em Malaquias, né? São várias necessidades da casa, e a gente vai falar delas daqui a pouco, mas o dízimo é para ser trazido ali. Por quê? Vários motivos, né? Um deles eu já falei, para que a casa de Deus seja sustentada. Às vezes a gente não se dá conta, né, irmãos? Eu fico vendo alguns crentes assim que eu fico pensando sobre isso, né? A gente não se dá conta do privilégio que nós temos, né? Porque o Evangelho é anunciado. Jesus, né? Jesus Cristo era sustentado por um grupo de mulheres durante o seu ministério. Você pode achar isso nas páginas da Bíblia, né? Judas era o tesoureiro, que controlava a bolsa. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Antes ele era carpinteiro, né? Trabalhava com o pai dele. Mas depois dos 3 anos e meio, Jesus foi um ministério itinerante. Ele precisava de dinheiro para várias coisas, né? Para comer com os discípulos, para viajar, para andar para lá e para cá, fazer um monte de coisas. E para isso ele era sustentado por um grupo de mulheres que tinham se convertido. E essas mulheres, né? Elas são a nossa bênção. Por quê? Porque por elas, né, esse ministério chegou. É claro que se não fosse elas, Deus ia usar outra, Deus ia levantar. Então, nós devemos olhar sempre o fato de nós cristãos sustentarmos a casa de Deus, mantermos, né, como um privilégio, porque Deus poderia usar outro, mas está usando a gente, né? E por isso o Evangelho está sendo pregado há tantos anos, né? Toda causa tem que ter um mantenedor. A gente sabe que é Deus que mantém, mas Ele usa a nós, né? Nos dá o privilégio de ser usado para isso. Então a gente deve olhar isso com alegria, né? Se sentindo honrado. 1 Crônicas 29, 9, né? O que está escrito aqui? Vamos ver. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque o coração íntegro deles deram liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, né? Então você traz o dízimo à casa do tesouro. Por quê? Para a manutenção da casa, aonde você é alimentado, já falei. Segundo, porque é um momento de adoração. A gente não é uma das coisas que a adoração assim, é mais evidente, e parece que a gente está falando de interesse, mas não. Quando você crê numa causa de verdade, não, eu creio no Evangelho, pastor, eu creio em Jesus Cristo, né, eu quero que o Evangelho seja pregado, né, eu me comprometo com essa causa. Aquela história do porco e da galinha, né, que o pessoal fala do bacon com ovos, né? A galinha lá chamou o porco para fazer o bacon com ovos, e aí a galinha se envolveu, entregou os ovos. O porco se comprometeu, entregou o bacon, né, o próprio corpo. Jesus entregou o corpo pela causa, Deus entregou o Filho pela causa. Então quando você crê na causa mesmo, né, quando você está comprometido com a causa, quando você tem fé que é Deus que te sustenta, você quer fazer algo mais por essa causa, né? Nós vamos passar, o que eu falo sempre, às vezes eu pegava alguns irmãos me perguntando, pastor, de quem é que é esse templo? Eu falo, de Deus. Mas como assim de Deus? Eu falo, de Deus, velho. Não, mas gastou quanto aqui na igreja com isso, com aquilo, com aquilo outro? Eu falei, irmão, olha só, o templo está aí, né? Tem gente até que fala comigo, pastor, valorizado, né? Perto da praia, está quitado, graças a Deus, Deus é bom. E eu falo para eles, olha, nós construímos, mas vai vir outra geração e depois outra, né? Quem construiu lá a primeira igreja, né, do Brasil, primeira igreja evangélica, morreram, mas está lá o legado, né? Continuam muitas igrejas aí, antigas, históricas, passaram aí mais de 100 anos, e todo mundo que construiu aquela igreja morreu, mas ela está lá, e ali pessoas estão aceitando Jesus, tem um pastor pregando, o evangelho está acontecendo, né? Porque aquelas pessoas, é claro que é Deus, tá, irmãos? Mas aquelas pessoas financiaram a obra. Então você entrega na casa do tesouro, é um momento de adoração a Deus, né? Você está adorando a Deus. E tem um versículo em Levítico que eu achei interessante também, de falar desse momento, né? Às vezes a gente leva
tão a sério determinadas coisas. Eu vejo irmãos impressionados assim com a ceia, né? O pão, o vinho. Misericórdia, Deus me livre, Keila. Nem me fala disso, dízimo é anátema, né? Dízimo é maldição, na mão da gente queima. Você não pode nem encostar naquilo, porque aquilo ali é maldição. Levítico 27 diz assim, eu vou te responder depois aí. 27:30. Também todas as dízimas da terra, tanto os cereais do campo, Levítico 27:30. Como os frutos das árvores são do Senhor, santas ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. E aqui ele fala, né, de quem quisesse, muitos deles davam dízimo em produtos. Eu já vi gente falando isso também, pastor, o dízimo era só produto. Não, tinha dinheiro também, mas tinha muito produto. Aqui ele diz aqui, se alguém quiser resgatar o que é uma novilha, alguma coisa, tem que dar a quinta parte, ou seja, 20% a mais. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Eu achei curioso, né, esse versículo de Levítico, porque ele fala da bênção, né? Não se investigará se é bom ou mal, nem trocará, mas se de algum modo trocar, um ou outro serão santos, não serão resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. O que ele fala? Que além de ser você trazer na casa do tesouro, e além de ser um momento de adoração a Deus, né? Você adora com louvor, você adora com a expressão do seu corpo, com a sua voz, né? Com você prestando culto. A oferta também faz parte da adoração. Quando a gente olha para a oferta de Davi, por exemplo, para construir o templo, eu não me lembro mais direito, né? Mas tem pesquisa sobre isso, você pode achar no Google. Davi entregou algumas carretas de ouro e prata para construir o templo, que foi Salomão que fez, né? Do tesouro pessoal, a Bíblia fala, né? Cedro do Líbano. Davi entregou tesouros assim, incalculáveis, né? Já vi uma vez alguém falar que corresponde ao PIB de um país pequeno. O que Davi entregou do particular tesouro dele para a construção do templo, porque Deus não permitiu que Davi construísse, né? Deus colocou sobre Salomão essa incumbência, mas Davi quis ofertar porque ele tinha prazer em fazer isso, né? E deixou tudo aquilo separadinho, prontinho para o filho dele, para Salomão, construir. Então, o dízimo é na casa do tesouro, né? Aqui ele fala de passar do bordão do pastor. Tem gente que leva o carro para abençoar, né? Leva um objeto para a gente orar, consagrar, leva uma criança para apresentar, né? E o dízimo, você está consagrando suas finanças a Deus, né? Está consagrando todo o restante, porque Deus é dono do 100%. Tem gente que fala vou falar aqui do percentual, né? Pastor, é 10, é 8, é 7, pode ser 15, pode ser 20, o trízimo, né? E não sei o que e tal. Qual o percentual? Vamos falar disso aqui. Na verdade, né, a lei, o Velho Testamento fala que é 10, no Novo é tudo, né? Barnabé deu tudo, vendeu tudo, né? A viúva deu tudo, então mudou. A graça é mais dura que a lei, né? Então, falamos, né, que é um princípio anterior à lei, falamos que é o assunto mais abordado da Bíblia, falamos que é o único assunto que Jesus colocou um Deus em letra minúscula, né, como adversário aí chamado Mamon, que é a avareza. Falamos que o lugar é na casa de Deus, porque é a adoração, porque ali tem a bênção, a consagração de toda a sua finança, né? E vamos falar agora da prioridade, outra coisa importante, né, irmãos? Eu sei que é difícil falar isso, tem gente que fala assim, a minha esposa fica doida quando eu falo sobre isso. Ela fala, Cláudio, pelo amor de Deus, você fala assim o tempo de pandemia, um tempo de necessidade, um tempo de dificuldade, né? Mas o que a Bíblia fala? Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui ele está falando de comida e roupa, do básico, do necessário para você viver, né? Então o que eu entendo quando a pessoa tem fé em Deus, na Bíblia? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então o dízimo, ele é dízimo e oferta, né? Vamos falar da oferta também. Ele é prioridade na vida do cristão.
E a loucura, eu que te apresentei, Amy, ah, que legal, pequenininha, meu Deus, tô velho, hein? Jesus, uma moçona dessa, glória a Deus, lembrança boa. Então, o dízimo, ele é prioridade, né? Muitas vezes eu passei por isso na fonte, de falar para o irmão assim, ele fala, pastor, olha, eu não sei, eu estou aqui num desespero, se eu entrego o dízimo ou não, que tem a água, tem a luz, tem não sei o quê, e a gente já dava cesta à pessoa, né? As finalidades do dízimo, vamos falar disso aqui daqui a pouco, a gente dava cesta, ajudava, pagava remédio, a nossa igreja sempre fez isso, graças a Deus, né? Dentro da possibilidade e da necessidade. E às vezes eu dizia para o irmão assim, ó, você traz a conta de água, você traz a conta de luz, a gente paga, mas não deixe de entregar o dízimo, porque como é um princípio, e você quebra um princípio, você dá oportunidade a Satanás, né, de retalhar as coisas, né? Mas pastor, você crê na maldição? Como eu falei para vocês, eu creio no princípio, né? Na verdade, dízimo todo mundo entrega, até mais. Aquela pessoa que fala para você assim, não, eu não entrego dízimo para pastor não, que o pastor é isso e aquilo, que eles têm um negócio com o pastor, né? Mas o cara não entrega o dízimo, aí ele entrega para farmácia, ele entrega para o pneu furado, para o motor do carro bate, né? Que mais? Queima o eletrodoméstico na casa, e ele entrega na cachaça, ele entrega na droga, ele entrega na prostituição, ele entrega mais de 10, 20, 30, 40, 50. Né? Você vê quando o cara converte, o dinheiro dele começa a dar, né? Porque tudo que ele gastava em outras coisas, ele não gasta mais. Então é muito mais fácil, né, de entregar o dízimo do que isso. Então o dízimo é prioridade, irmãos. Eu sei que é o momento da prova, né? Mas se você, na hora da prova, na hora que você está sendo provado, você não é fiel, você nunca vai ver o milagre. Eu sei que é difícil, né, de eu falar isso, e não estou legislando em causa própria não, tá, irmãos? Como diz o apóstolo Paulo, a gente vai ver aqui, a nossa motivação do pastor, que é um pastor digno, né, que é um homem de Deus, é essa aqui que Paulo cita, ó, Filipenses 4:15. Vamos ver o que Paulo fala aqui. Paulo é um apóstolo decente, né? Paulo diz assim, ó, Filipenses 4:15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ele está falando que os filipenses o ajudaram. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas. O bastante, Eduardo, Pai do Senhor, o bastante para a minha necessidade. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo que tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então o que o apóstolo fala aqui? Ele fala, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Paulo conhecia o princípio. E ele sabia que aquele povo semeando, eles iam colher, né? Como eu falei, essa não é a motivação, a gente não dá para colher. A gente dá porque a gente ama. A gente dá, né, porque a gente tem prazer, como Davi tinha. Esse deve ser o espírito do cristão, a motivação, que nós vamos falar aqui agora, né? Mas a lei existe, né, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto que você vê aqui na restituição, alguns falam, né, aquilo que eu li para vocês aqui em Levítico 27, 30 a 34, fala que o atrasado, né, vai com 20%, é o resgate, vai com 1/5 a mais. Aqueles que são, né, mais certinho, igual o Zaqueu quando falou com Jesus lá, ele falou, se eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E ele fez a restituição daquilo que ele tinha dado prejuízo nas pessoas. Mas Paulo, ele tinha uma motivação correta em relação ao povo. Por quê? Porque ele sabia que fazendo daquela maneira, o povo ia ser abençoado. Essa tem que ser a motivação de um pastor que teme a Deus, né, de verdade. Então a gente precisa para o irmão assim, ó, entrega sua água, sua luz, mas entrega o dízimo, que a gente paga a sua água, às vezes a água e a luz era mais alta do que o dízimo que a pessoa entregava, mas a pessoa estava debaixo do princípio, e aí ela sai daquela situação, né, que ela está vivendo, porque o princípio funciona, né, o princípio funciona. Quem é dizimista fiel
sabe disso. Toda vez que tem uma crise, eu falo com os irmãos da igreja, você fala, gente, a hora da crise é a hora de ser mais fiel, porque é a sua garantia, é a sua proteção, o seu seguro, né? É o que dá tranquilidade à sua casa. Ou a gente crê ou a gente não crê. Olha só a motivação de Davi, coisa mais linda, né? Motivação genuína é essa aqui. Já falamos de novo, ó, recapitulando para quem está chegando aí pelo meio. Já falamos que o dízimo é um princípio anterior à lei, né? Já falamos que é o assunto mais abordado da Bíblia. Já falamos que o lugar de entregar na sua igreja, né, no altar, onde há adoração, a bênção ali do seu pastor, que deve ser prioridade, né, na entrega. Então, pastor, o que eu entrego primeiro? O dízimo, depois o restante. Pastor, você está falando que você é pastor. Não é não, irmão. Não fala isso porque eu sou pastor, não. Eu já desafiei alguns irmãos assim que pensavam assim. Eu disse para eles assim, ó, faz o seguinte, entrega na outra igreja. Não entrega na nossa, não. Entrega na outra, que aí você vai ver. 2 Crônicas... 1 Crônicas, aliás, né? Deixa eu ver aqui. 1 Crônica 29. 1 Crônica... A motivação correta. Vamos lá. 1 Crônica 29, 11. Olha que texto de Davi fantástico. Davi vai fazer uma oferta para Deus, junto com o povo. E aí ele separa a oferta e ele consagra. Olha a oração dele. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque tudo é teu, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. A tua mão, a força e poder, e contigo está o engrandecer e tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra. Não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio que eu providenciei. Então disse Davi a toda a congregação, agora louvai ao Senhor vosso Deus. E toda a congregação então louvou ao Senhor, Deus dos seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei, né? Coisa linda, né, irmãos? Davi, ele se emociona, ele fica feliz, ele fica muito alegre, e o povo também, ele fica alegre por ver a alegria do povo em dar a Deus. E ele fala para Deus, Senhor, quem somos nós para te dar alguma coisa? Tudo vem da tua mão, né? Na hora que Davi vai entregar a oferta para o templo, né? Aquilo que a gente falou aqui da semente, né? Do semeador, que está lá em 2 Coríntios 9, versículo 7, né? Deus, ele dá o pão e ele dá a semente para nós também. Tudo é dele, irmãos. É Deus que dá tudo. Então a motivação de dar é o amor. Ah, pastor, mas aí eu vou dar, Deus vai me abençoar? Vai. Mas se você está dando para ter retorno, né? Essa motivação, ela é triste. Você não entendeu o reino ainda, né? A maravilha. Eu fico pensando às vezes quando a gente compra uma cadeira e faz uma obra, né? Vamos falar dessas coisas também, para que é o dízimo, para que é a oferta. Quando a gente faz isso, eu fico pensando, quem vai sentar ali, quem vai ouvir a palavra de Deus, quem é o pregador que vai usar aquele microfone, outra pessoa vai para o céu por causa daquilo, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Gente, essa é a motivação. Essa tem que ser a nossa alegria. Não receber de volta. Deus vai dar? Vai. Mas isso é menor, tem que ser menor, né? Agora, que está lá em Malaquias 3,11, que ele vai repreender o devorador, ele disse, então ele vai, né? E isso acontece, né? Porque o devorador vem. Você vê o crente, né? Eu fico olhando muitas vezes isso.
o cara que não crê no dízimo, que não acredita, isso e aquilo, pede dinheiro emprestado, porque acredita que ganha menos que ele. E o que ganha menos que ele está mais organizado, às vezes tem a casa, tem isso, tem aquilo, e o que não acredita que ganha mais não tem nada, vive devendo, vive quebrado, vive, né? É um princípio que você vê na prática funcionando todo dia, só você abrir os olhos. Irmão, não acredita em nada, está devendo, está todo enrolado, todo bagunçado. E o outro lá, né, às vezes pouquinho, Deus vai dando, vai abençoando, porque Deus é assim. Então a motivação nossa tem que ser o amor, a obra, né, a causa de Deus, né? Falando que, de novo, né, já falei aqui no princípio, quem chegou depois, que apesar do dízimo ser um princípio anterior à lei, só para fazer um adendo aqui, né, Jesus não cancelou a lei, ó, Mateus 5,17. Não penses que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um tio, nem um jota jamais passará da lei até que tudo se cumpra, né? Em Gálatas 3, só um adendo aqui sobre a lei rapidinho. Gálatas 3, versículo 11 a 13, diz assim, ó: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito que for pendurado no madeiro. O que Romanos 8,3 diz que a lei estava enferma, né? Mas Romanos 7, olha o que diz aqui, muito interessante sobre a lei. Romanos 7, 9 até o 13. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Paulo falando. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei, e este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, olha o que Paulo fala, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então o que Paulo está dizendo? A lei é santa, justa e boa. Jesus não aboliu a lei, ele cumpriu. Só que nós não cumprimos a lei, só ele. E a lei tem esse objetivo de nos levar a ele, né? Mas ela não foi cancelada, ele cumpriu para nós, ele é a nossa justificação. Né? Lembrando de novo, que eu já falei aqui, que o princípio do dízimo é anterior à lei, né? Está lá em Gênesis, Melquisedeque, Abraão, Jacó, anterior. Mas para quem, né, gosta de falar da questão da lei, a lei também não foi abolida, tá? Só um adendo aqui para deixar isso claro. Ainda tem Romanos 10, versículo 4, né, que fala do propósito, vou ler só esse aqui para a gente prosseguir. Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, né? Então Jesus é a nossa justiça, o fim da lei no sentido de que ele nos justificou. Como podemos dar o dízimo na fonte? Peterson, você está desatualizado, cara. Ó, a gente dá o dízimo por PicPay, a gente dá o dízimo por depósito no Sicoob, transferência, e em último caso a gente dá o dízimo procurando Fabiano em Vila Velha, ou em cada igreja, o seu tesoureiro. Paulinho está ficando direto lá, para receber dízimo, às vezes oferta, né, de primícia. Então não parou, né? Inclusive as nossas contas estão todas lá, né? PicPay, Sicoob, transferência, várias maneiras. Propósito, vamos entender os propósitos do dízimo da oferta. Então, de novo, né, vou fazendo aqui igual aqueles pastores que faz desse jeito, né? Já falamos que o dízimo é um princípio, a oferta, que é o assunto mais falado da Bíblia, que o lugar de se entregar é na igreja, em adoração, debaixo da bênção do pastor, que deve ser prioridade, que a motivação é o amor. Falamos que a lei não terminou, estamos quase acabando, tá, irmãos? Agora, o propósito, vamos ler alguns textos ainda, né? Números 18, todos esses versículos depois vão estar disponíveis aí com o pastor Ricardo, você pode pedir para ele, né, a nossa apostila. Números 18, 21 a 24, olha o que está escrito. Bem rapidinho. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos de Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação
para que não levem sobre si o pecado e morram, mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação, responderão por suas faltas, estatuto perpétuo, e esse para todas as vossas gerações, e não terão eles herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porque eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então, o dízimo aqui ele fala em números que pertence aos levitas. Quando a gente olha Deuteronômio 15, versículo 11, vou ler alguns versículos, não dá para ler todos, mas eu vou citar todos para vocês. Deuteronômio 15, 11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão ao teu irmão para o necessitado e para o pobre na terra. Assim como Atos, fala dos necessitados. E a gente vai falar isso aqui. Então, o dízimo aqui para o levita, para os necessitados. Quando a gente fala dos órfãos e viúvas também, pois nenhum necessitado havia entre eles, já no Novo Testamento, Atos 4, 34. Porquanto o que possuíam terras e casas vendendo traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E também, quando a gente fala aqui, Gálatas 6,6, eu aprendi com um pastor, que quando Moisés ia fazer alguma coisa, ou Davi, eles levantavam oferta, que as coisas adicionais da igreja, oferta, então você vai construir, é uma oferta, é uma coisa específica, você vai fazer uma ação qualquer, é oferta. O dízimo é para o sustento da casa, aí o sustento da casa fala do necessitado, claro, a ação social, mas ele fala de missões, mas ele fala do sustento, e dentro do sustento tem os pastores, tem os trabalhadores da casa do Senhor. Gálatas 6,6. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. A questão de gratidão. Alguém está te ensinando, está te instruindo, reparta com ele as coisas boas. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Olá, Felício, Pai do Senhor. Então, aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. 1 Coríntios 9, 14. O pessoal fica, às vezes, aborrecido de alguns, não vocês, mas outros crentes que eu conheço, eles ficam assim, não, mas o dinheiro para o pastor, mas o pastor está trabalhando, o trabalho dele não tem valor, o trabalho dele é desprezível, a Bíblia não trata assim não, pelo contrário, 1 Timóteo 5, versículo 17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, como especialidade os que se afadigam na palavra, no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então a Bíblia fala que Não estou ouvindo aí, feliz. Não ouvi o que você falou. Amém, Pai do Senhor. Então, se você tem um bom pastor, o que a Bíblia fala aqui? Que eles são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Em 1 Timóteo, fala que eles são dignos de dupla honra. Quando a gente olha para isso, a gente entende, muitas vezes eu falo para uns irmãos, trabalhos de pastor. Pastores são administradores, são professores, são ministrantes, são conselheiros, Então, 4 funções aqui, pelo menos, Precisam de tempo para estudar. Tanto que lá em Atos capítulo 6, versículo 6, na instituição dos diáconos, o que os apóstolos fizeram? Os apóstolos estavam sendo cobrados pelas pessoas do tratamento social, a causa das viúvas gregas e hebreias que estavam brigando por causa de cesta, por causa de alimento. Aí os apóstolos pararam e falaram assim, não é justo, você vai achar isso em Atos 6,6. Não é justo que a gente pare de orar e ler a Bíblia, ensinar, para tratar do social. E aí eles instituíram o corpo diaconal. Os diáconos foram criados para a causa social da igreja. Essa é a função número 1 do diácono. O pessoal que cuida da cesta,
do irmão necessitado, que faz a visita, é o corpo diaconal. Pastor precisa ter tempo, né, irmãos, que demora, às vezes você não sabe, né, para poder estudar, para poder dar o trabalho, e às vezes a gente, administrador, às vezes você paga um administrador, professor, né, paga um professor caro, ministrante, tanta gente paga palestrante, coach, motivador, isso e aquilo. Hoje tem até personal, né, nessa área aí, pessoal para cada pessoa, ou conselheiro, né, quando você vai num consultório de psicanálise, eu estou estudando, tem psicanalista aí, consulta R$300, né, 1 hora, marcado no relógio. E a gente precisa, né, valorizar o trabalho dos nossos pastores, e é bíblico, né? Quando você olha, quer ver? Eu vou mostrar só para vocês aqui rapidinho, só para você ter uma ideia. Quando você tem assim, um investimento de livro, eu não sei quanto tem ali não, mas tem um bocado. A gente às vezes precisa de dias, horas para montar um estudo. Tenho falado para alguns irmãos que as lives estão me tomando mais tempo, né? Esse tempo de pandemia. Pois é, falei isso aí no começo do vídeo, Felício. Você tem que assistir lá do início. Então, irmãos, esse tempo tem feito a gente trabalhar muito mais, né? Porque você tem que preparar a live todo dia, administrar isso, fora os atendimentos, né? Por chamada, por telefone. Então você trabalha bastante, e esse trabalho precisa ser valorizado, precisa ser honrado pela igreja, é bíblico, né? Você maltratar o seu pastor é até pecado, né? Graças a Deus, eu estou falando de mim não, meu irmão. Eu sou muito bem tratado pela minha igreja, graças a Deus, né? Nunca nos faltou nada, mas você precisa entender isso, valorizar, né? Tem pessoas que não valorizam. Como eu falei no início, a gente tem muitos maus exemplos, né? Pastores aí fazendo absurdos, né? Comprando avião particular, fazenda e coisas que não condizem, né? Mas existem os pastores sérios, né? E a gente precisa, o dízimo tem essa função de manter a casa do Senhor, a água, a luz, né? Os pregadores, os professores, instrutores, aqueles que estão ali na casa do Senhor, trabalhando, fazendo a obra, fazendo ela funcionar. Então o dízimo é para isso. A oferta é para o excedente, né? As ofertas são para aquilo que é extraordinário, que vem além do que é, né, a manutenção da casa de Deus, né? Isso é feito com oferta. Importante, alguns falam assim da periodicidade e do percentual. Estou acabando, tá, irmãos? Não sai ainda. E você que chegou depois, assista do início, que você vai tirar muitas dúvidas. Mas se houver perguntas ainda, pode colocar aí que a gente responde no final. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de 1 a 3. A gente já leu esse versículo, né? Mas para trazer clareza sobre periodicidade. Olha o que Paulo instrui a igreja de Coríntios. 1 Coríntios 16, de 1 a 3. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então, o que Paulo está falando aqui à igreja de Coríntios, né? Ele está dizendo para eles fazerem, no primeiro dia da semana. Então era uma coisa que era feita com periodicidade, né? No caso, a gente pensa sempre, a igreja tem despesas mensais, né? Tem a água, tem a luz, na nossa igreja em particular, né? Tem a água, tem a luz, tem a internet, tem um contador, igreja é empresa, tem CNPJ, né? Tem que fazer a contabilidade, a nossa igreja tem contabilidade, graças a Deus, tudo bonitinho, alvará, prefeitura, né? A gente é isento de muitas coisas, mas nem tudo. Aí tem o tarifa bancária, né? Tem alarme, sistema de alarme, e tem os pastores, tem a despesa do pastor, tudo isso, né? Isso tudo é mensal. Então é importante que isso seja periódico, né? Mensalmente você faça, né? Todo mês você paga água, você paga luz, o pastor também, a igreja também, né? Todo mês você faz a compra, né? O pastor também. Tudo igualzinho. Então é importante que isso seja periódico, como é para você, como Paulo instruiu em 1 Coríntios.
Quando se fala de valor, né, alguns me perguntam, eu falo assim, ó, dízimo, tá muito claro, né, não precisa. Já vi igreja que faz promoção do dízimo, né, desconto do dízimo, né, loucura, né. Dízimo fala da 10ª parte, tá muito claro isso. Ah, pastor, pode ser 9, não, o dízimo é 10. Tem gente que pega e entrega menos, né, vou entregar um valor qualquer lá, que eu quiser. O que é isso? É uma oferta. O dízimo se refere à 10ª parte. Pastor, mas isso não é a lei? Como a gente viu aqui, irmãos, lá no Gênesis não tinha lei. Lá em Abraão, né, lá em Jacó, era 10ª parte. É um princípio. E eu até falo para alguns o seguinte, que no velho, né, o pessoal, a lei era 10. E agora a graça? A graça é tudo, né? A viúva deu tudo que ela tinha, né? Lembra da viúva do azeite da farinha também, né? Deu pro profeta, loucura, mas nunca mais acabou na casa dela, né? O Barnabé entregou tudo do que ele tinha, Ananias e Safira mentiram, né? Não precisava mentir e mentiram. Então o dízimo é 10%, o período é mensal, né? Ele serve para o sustento da casa do Senhor, para manter os pastores, manter a água, a luz, tudo funcionando, a cadeira lá para quando você chegar, o ar-condicionado ligado, tudo direitinho, né? A salinha para as crianças, toda essa estrutura que você, secretária, né? Já tivemos secretária com carteira assinada, zeladora, hoje nós não temos, mas tudo é seu tempo, né? E todas essas coisas que servem, né, as pessoas, e que você não é, mas eu não estou sendo servido. Irmão, essa não tem que ser a sua ideia de que você está sendo servido. A sua ideia tem que ser que você está tendo o privilégio de servir a outros, né? Igual Davi falou, tudo é do Senhor, para o Senhor. Essa tem que ser a nossa motivação. Então, só para recapitular e orar, dízimo é um princípio anterior à lei, né? Falamos que é como a lei da semeadura, né? Dinheiro é o assunto mais falado da Bíblia. Mamon é o único Deus, letra minúscula, que Jesus cita como adversário terrível. O lugar de entregar na casa do tesouro, né? Porque faz parte da adoração, e ali você abençoa o restante da sua renda, né? Deve ser prioridade, porque Mateus diz que sim. A motivação é o amor. O nosso adendo aqui fala que a lei não acabou. O propósito, sim, é ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, mas manter a casa de Deus funcionando, né? Os presbíteros, né, que são pastores, que servem, né, principalmente na palavra, no ensino, e que servem bem, são dignos de dupla honra. O período, né, mensal, periódico, o valor 10%. Pastor, mas eu sou livre da lei. Você pode dar 11, 15, 20, 30, o quanto você quiser, mas o dízimo é 10. E a questão da gente valorizar, né, os nossos pastores e obreiros. Lembrando que existem vários outros tipos de ofertas, a gente poderia falar numa outra hora aí sobre cada uma delas, né? Primícia, os votos, oferta voluntária. Então existem vários tipos de ofertas diferentes que você pode fazer. E como eu disse, o dízimo na onde você é alimentado. A oferta você é livre para ofertar onde você quiser. A gente fala, pastor, posso substituir o dízimo para mandar não sei para onde? Não, você entrega o dízimo onde você congrega e manda uma oferta para onde você quiser, do que você quiser, né? Você é livre para ofertar onde você quiser. Eu espero ter respondido a maioria das perguntas, mas, como eu falei, se houverem outras, você pode colocar aí no Face e a gente vai responder dentro do possível, né? Respondendo aos irmãos aí que perguntaram no meio da live e aproveitando, né, já para dar o recado, nós continuamos, né, recebendo dízimos, ofertas aí, ou pelo Cicobi, por transferência, que é a conta da igreja, ou PicPay, no caso de Vila Velha. Você pode depois pedir aí para a Adna, que está assistindo, ela passa para você no grupo da igreja. E também você pode procurar o Fabiano, que é o tesoureiro, né, e entregar direto para ele, combinar com o Paulinho, levar na igreja. Inclusive, fora dízimo e oferta, a gente está recebendo ainda as primícias, que é o quilo de alimento para ajudar as famílias que precisam, né? Amém? As ofertas são variadas, né? Cristo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Eu estou passando alguns minutos aqui do horário, mas a gente pode trazer o assunto aí devagar, né? Era muito usado no Velho Testamento, mas tem ofertas, né, dos primogênitos, primícias, voto, voluntária, que a gente pode citar aqui, ó, Número 18,
Número 18 fala bastante. Número 18, 6 a 15. Número 18, 13. Números 30 fala de voto. E oferta voluntária também, Levítico 22, 21. Na apostila tem, depois você pode pegar aí com o pastor Ricardo. Mas a gente volta a falar um pouquinho sobre isso, né? Lembrando dos irmãos, de novo, né? Amanhã a gente tem a Rede de Mulheres, se eu não me engano é a Flávia, que vai dar a palavra. Na quinta a gente tem um testemunho de casais, que tem sido uma bênção, né? Que, se não me engano, é João e Nazaré. Na sexta, Rede de Homens, tem o pastor Silvio, Nova Aliança, que é bênção, nosso amigo. No sábado aí continuamos com a chamada de vídeo para as crianças, né? Substituindo as salinhas. E chamada de vídeo também para jovens e adolescentes, para a interação dos jovens e adolescentes. E a live de jovens e adolescentes às 20 horas. Domingo a gente tinha marcado a assembleia, irmãos, não vamos fazer a assembleia ainda, né? Vamos adiar, vamos remarcar, mas domingo vai ter EBD normal, né? Vai ter EBD normalmente, a live do EBD de manhã, né? Vamos avisar, mas se você que está assistindo já fica sabendo de primeira mão. E a gente vai falar um pouquinho no final sobre a volta dos cultos aí, as condições para se voltar, né? Domingo à noite o culto de adoração e de manhã sempre as nossas lives aí de Bíblia, café, né? E louvor. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Vou responder todas as perguntas que vocês colocarem aí embaixo. Amém? Ore pelos seus pastores, né? Ore pela igreja e pelo nosso país, né? Que os números baixem. Nós estamos esperando aí essa curva diminuir em Vila Velha. Está estável, mas ainda não está descendo. E ela precisa descer para a gente poder pensar em estar junto de novo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos ficar aqui um pouquinho. Vamos orar, né? Para que Deus abençoe. Eu tenho falado para os irmãos testemunhado que eu tenho visto Deus abrir portas no meio da pandemia. Não estou vendo ninguém necessitado, pelo menos esse é o relatório que eu tenho na rede social. Está todo mundo abastecido, suprido, porque Deus é fiel, esse é um da fidelidade. Então permaneça fiel, né? Porque de Deus ninguém ganha no dar, né? Você nunca vai dar para Deus mais do que Ele te dá. Nunca vai ganhar dele. Você vai perder para Ele sempre. Deus é o que mais dá. Ele é o campeão em dar. Amém? Vamos orar. Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite, agradecer por esse tempo, pela tua palavra. Deus, pedir que essa palavra, que ela gere em nós, Senhor, esse sentimento de gratidão, de honra, de privilégio, Senhor, de entender que tudo é teu, que tudo vem das tuas mãos. Ó Pai, que nós possamos provar, Deus, desse princípio. Eu quero abençoar o teu povo, Senhor, abençoar os teus filhos, ó Deus, com a provisão, que a provisão esteja em todas as casas, que o Senhor esteja abrindo portas, Senhor, para aqueles que necessitam de uma porta aberta, ó Pai, porque é uma promessa do Senhor que o justo não é desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por isso, Senhor, abençoa o teu povo, peço que o Senhor nos dê uma noite de paz e tranquilidade, Senhor, na tua presença. Ó Pai, que amanhã, mais uma vez, nós possamos ver o renovar das tuas misericórdias, Senhor. Obrigado por cada irmão, continua conosco, Senhor, guardando, cura, Senhor, os enfermos, vai em socorro daqueles que estão nos hospitais, são angustiados, as famílias. Pai, tem misericórdia do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Pai, abençoa as autoridades, Senhor, cada uma delas, dá-lhes sabedoria, dá-lhes temor, Senhor, para ouvir, Deus, o pobre, para olhar o necessitado, olhar o que mais precisa. Essa é a nossa oração. Abençoa as igrejas, Senhor, abençoa os pastores, abençoa o teu povo, Senhor, ser conosco. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. Prometo responder tudo que vocês perguntarem embaixo, nós vamos responder, em nome de Jesus, tá bom? Depois eu vou te mandar um estudo só das ofertas aí, Christopher, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Jesus, a gente fica aqui no delay um pouquinho. Semana que vem, aqui na terça, vamos falar de cura interior, tá, irmãos? Vamos fazer aí, eu acho que pelo menos 2 aulas sobre cura interior. O pastor Ricardo vai continuar falando sobre música, depois nós vamos tratar seitas, heresias, né? E eu creio que a gente vai estar terminando aí o hashtag Sou Fonte, né? Então aproveite, você que não assistiu os vídeos, para rever, né? Olhar lá no Facebook as doutrinas básicas aí, como Fonte de Vida pensa, particularmente as aulas sobre música, sobre adoração,
sobre os costumes, né? 1 e 2, muito legal de você assistir e ver como a gente pensa. Deus abençoe Emily, dá um abraço aí, um beijo no pai e na mãe. Deus abençoe Lil, Deus abençoe Keila, pode deixar que eu dou um beijo. Deus abençoe Peterson. Meu amigo Eduardo, lá de Portugal, Deus abençoe você, Sueli, sua casa. Sueli do Rio de Janeiro também, Deus abençoe. Fabiano Jussara. John, meu amigo de Santa Maria de Jetibá, Deus abençoe a sua casa. Fabrício também, Deus abençoe. Sara e Ricardo, Deus abençoe a casa de vocês. Fiquem com Jesus, irmãos. Acompanhem aí o que nós estamos oferecendo, né? Deus tem nos dado coisa boa. Amém. Vou mandar para você, Cris. Pode esperar. Deus abençoe Peterson. Estamos indo, irmãos. Deus abençoe os irmãos aí do Rio de Janeiro, os irmãos do exterior, né? Que o pessoal da Europa, Deus abençoe lá. O pessoal da Europa é crente, irmãos. Aqui para nós é 8 horas, agora 9, né? Para eles lá é 1 hora da manhã e eles estão assistindo a live. Deus é bom, né? Deus abençoe vocês e bom descanso. Bom descanso, boa madrugada aí para vocês do continente europeu. Boa noite, Peterson. Pai do Senhor, Suzy, beijo no coração, saudade de vocês. Encontramos Clédia na rua, sem poder abraçar, sofrimento puro. O João quase chorou. Eu dei a mão para ela, a mãozinha só, né? Mas é triste, viu, irmão? Encontrar na rua é difícil. Beijo, mãe. Dorme com Deus. Me abençoe. Estamos indo, irmãos. Pai do Senhor para vocês. Compartilhe os estudos se você gostou, foi abençoado, né? Manda para alguém. Abençoe alguém também. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.